A paz do Senhor a todos. Dando continuidade à nossa leitura diária da Palavra de Deus, hoje nós vamos ler mais 3 passagens, como temos feito de costume. Vamos lá ler o livro de Oséias, capítulo 9, versículo 1 ao 16. Para você que está acompanhando com a sua Bíblia, então você pode usar esse endereço. Depois lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 7. Depois lá no Novo Testamento, Marcos capítulo 13, do verso 14 até o 37. E vamos orar. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, mais uma vitória que Tu nos concede, ó Deus, de ter acordado, ó Senhor, para que possamos cuidar dos nossos afazeres. Sabemos que Tu estás nos abençoando, estás nos acompanhando, Senhor, e que Teu Espírito Santo está nos orientando naquilo que devemos fazer para Ti ou não, Senhor. Senhor, esteja cuidando das vidas que irão acompanhar conosco essa leitura diária, esteja abençoando, derramando o seu poder sobre elas, ó Pai, abençoando os corações, libertando, ó Senhor, e te peço, ó Pai, que estejas conosco durante todo esse dia, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Então vamos lá para o livro de Oséias. É no Antigo Testamento, quase chegando no Novo, né? Vamos lá ler Oséias do 9, capítulo 9, do 1 ao 16. O castigo de Israel. Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira do trigo. Os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo. O vinho novo lhes faltará. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito e na Assíria comerá comida impura. Eles não derramarão ofertas de vinho para o Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores, que torna impuro quem o come. Essa comida será para eles mesmos, não entrará no templo do Senhor. O que farão vocês no dia das suas festas fixas, nos dias de festas do Senhor? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará, e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata e as urtigas vão herdar. Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando. Que Israel o saiba. Por terem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo, e o homem inspirado um louco violento. O profeta junto ao meu Deus é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas, e a hostilidade no templo do seu Deus. Eles mergulham na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará de sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aqueles que amaram. A glória de Efraim lhe fugirá como o pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção, mesmo que criem filhos, porei de luto cada um deles. Ai deles quando eu me afastar. Vi Efraim plantando num lugar agradável como Tiro, mas Efraim entregará seus filhos ao matador. Ó Senhor, que darás a eles? Dá-lhes ventres que abortem em seios ressecados. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei. Por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca, e eles não produzem fruto. Mesmo que criem filhos, eu matarei sua prole querida. Amém. Uau, uma palavra dura do Senhor para esse povo. Complicado. Agora vamos lá para o livro de 1 Reis. Vamos ler o capítulo 7, todo o capítulo 7. A construção do Palácio de Salomão. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o Palácio da Floresta do Líbano, com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sob as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas.
O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apontavam nas colunas. Havia janela disposta de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o teto até o chão. E o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedras de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra dos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. Os utensílios do templo. O rei Salomão enviara mensagens a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de uma cidade de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 45 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze, fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjunto de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis do alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis, no alto das colunas do pórtico, tinham o formato de lírios, com 1,80 m de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas da frente no pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim, a coluna ao sul, e de Boaz, a coluna do norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios. E assim completou o seu trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor haviam 2 fileiras de frutos de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e a sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era 40.000 litros. Também fez 10 carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura, e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim, tinham placas laterais presas às armações. Nas placas entre as armações haviam figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, haviam grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada uma com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sobre as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado.
O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas eram fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro e uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos ao lado sul e o templo 5. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 do lado norte. Pôs o tanque do lado sul no canto sudeste no templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para aspersão. Assim Hurão completou todo o seu trabalho que foi encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas e os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romã para cada conjunto, os 10 carrinhos, as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, os jarros, as pás e as bacias da aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios. Eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também outros utensílios para o templo do Senhor. O altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda. Em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias e os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna. Isto é, o lugar santíssimo, que também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que seu pai havia consagrado e colocou-os com os tesouros no templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Amém? A coisa era grandiosa mesmo, né? Dá para a gente ter uma noção do que se acontecia, do que se fazia naquela época. E vamos agora para o livro de Marcos, lá no Novo Testamento. Nós vamos ler no capítulo 13, a partir do versículo de 14. Está falando sobre o final dos tempos e aqui uma continuação. Quando vocês virem um sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles dias serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Mas aqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos nos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, bem às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que essas coisas aconteçam. Os céus e as terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem e deixa sua casa, encarrega de tarefa cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Amém? E que Deus nos abençoe, nos livre e guarde de todo mal em nome de Jesus. Amém.